Como que um pequeno grupo de pessoas na Palestina do primeiro século deram início a uma das maiores religiões do mundo, com quase 3 bilhões de pessoas. E se você faz parte de uma igreja, é importantíssimo conhecer um pouco da nossa história, de onde viemos, como o evangelho perdurou durante todos esses séculos e como se deu a reforma protestante e como a igreja se tornou aquilo que ela é hoje. E é justamente por isso que a partir de hoje estaremos dando início a uma série de vídeos aqui do nosso canal, a história do cristianismo. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E a partir de hoje nós vamos estar dando início a uma série de vídeos sobre a história do cristianismo. E isso tem dado um bom trabalho para fazer. E a única coisa que eu peço é que você curta, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, que é o sininho, e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Mas antes de darmos início à história do cristianismo, é importante saber o que aconteceu naquela página em branco da sua Bíblia. Isso, aquela página que fica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você nunca quis saber o que aconteceu nesses 400 anos? Então, no início do quarto século, se levantou um homem que você já deve ter ouvido falar, Alexandre o Grande. Isso, Alexandre na sua época foi um dos maiores conquistadores. Ele conquistou praticamente o mundo inteiro. E Alexandre tinha uma política diferente. Ele queria que todos os povos conquistados conhecessem o grego, conhecessem a cultura grega, conhecessem o idioma grego, a filosofia grega. E foi nessa época que o grego se tornou uma das línguas faladas quase que no mundo inteiro. Tão era a importância do grego que eles decidiram traduzir o Antigo Testamento, que estava em hebraico, para o grego. E diz a lenda que Ptolomeu chamou 72 dos anciões judeus e deu a eles a tarefa e a função de traduzir cada um o Antigo Testamento. E no dia em que eles traduziram, eles trouxeram e eles compararam as cópias e elas eram idênticas. É lógico que isso é só uma lenda, mas para que você saiba que o grego se tornou tão importante. Então, com essa junção da cultura, nós chamamos isso de helenismo. E no ano 323, Alexandre morre. E com a morte de Alexandre se levanta um outro grande império, o Império Romano. E com o Império Romano veio uma relativa paz. Os romanos trouxeram estrada, trouxeram tecnologia. Os romanos queriam que todas as cidades conquistadas pudessem ter um livre acesso, por isso a construção de muitas estradas. Uma outra coisa que você precisa entender é que com o helenismo, o judaísmo começou a ficar fracionado, porque tinha alguns que concordavam com a cultura do helenismo, outros não concordavam. Então, com esses episódios, o mundo já estava pronto para a vinda de Cristo, com esses 3 itens fundamentais. Primeiro, o helenismo, que trouxe consigo a união da cultura e o grego como língua predominante. Os romanos, que trouxeram infraestrutura e a construção de estradas onde o evangelho poderia ser pregado em todos os lugares. E também com o judaísmo fracionado. Então, o mundo já estava pronto para receber o Salvador. E a isso nós chamamos de a plenitude dos tempos. Então Jesus nasceu, cresceu e aos 30 anos de idade foi batizado, começou o seu ministério, começou a manifestar o seu poder com sinais, prodígios, maravilhas. E aos 33 anos de idade ele foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou o 3º dia e antes de subir aos céus chamou seus discípulos e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E foi justamente isso que aconteceu. No princípio não foi bem assim. O cristianismo começou em Jerusalém com os apóstolos, mas os apóstolos tinham a ideia que a salvação era somente para os judeus, porque Jesus era um judeu. E 2 fatores muito importantes aconteceram nessa época. Primeiro, lá em Atos nos mostra que
Pedro teve uma visão de um pano, um lençol que descia com alguns animais que para os judeus eram impuros. E Deus dizia para Pedro: come. E Pedro, como um bom judeu, disse: não, Senhor, como eu posso comer algo que é impuro? E Deus disse: como tornastes impuro algo que eu purifiquei? Com isso, Pedro entendeu que a salvação não era somente para os judeus, mas para os gentios. Um outro fato importante que aconteceu foi a conversão de Saulo. Saulo era um dos perseguidores da igreja. Saulo era um judeu, um fariseu, um seguidor da lei, e ele achava que o cristianismo era uma seita. E Saulo começou a perseguir os judeus. Mas um dia Saulo teve uma experiência com Jesus, e daquele que era o perseguidor agora se tornou um dos maiores missionários da igreja. E Paulo implantou seu quartel-general na cidade de Antioquia, aonde ele começou as viagens missionárias e a pregar o evangelho em todos os cantos do mundo. Mas eu quero abrir um parêntese e ressaltar que apesar de que Paulo foi realmente um dos maiores missionários da sua época, mas o evangelho começou a se propagar foi por causa das pessoas simples. Sim, as pessoas simples que começaram a levar o evangelho para os quatro cantos do mundo. Eram os carpinteiros, os padeiros, os ferreiros, as pessoas que tiveram a vida transformada por Jesus. E é por isso que hoje eu e você também somos essa porta, somos esse canal. Por isso que nós precisamos continuar levando o evangelho. E naquela época, então, começou uma grande perseguição. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então, se você está gostando, não esqueça de deixar aquele like. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo. E a minha oração é que Deus continue te abençoando. E nos vemos novamente no próximo vídeo.